Olá, tudo bem com vocês? Sou Rafael Tauan e hoje, com meus colegas, iremos abordar a segunda geração do modernismo no Brasil, que é baseada em textos em prosa e aprofundaremos principalmente na Raquel de Queiroz. Bom, vou transmitir a vocês o regionalismo, que entende-se que é a literatura que expõe o seu foco em determinada região do Brasil, visando retratá-la de maneira superficialmente ou mais aprofundada, que tem origem no romantismo e foi adotada pelos naturalistas e pré-modernistas. Os principais autores regionalistas são José Lins, Jorge Amado, Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz. É com você, Eric. De forma rápida, vou apresentar o contexto da segunda geração do modernismo no Brasil, que se estende de 1930 a 1945. Essa fase do modernismo surgiu num momento conturbado, após a crise de 1929 em Nova York, também política e social. Isso fez surgir vários governos autoritários pelo mundo, e não foi diferente no Brasil. Com um número elevado de desempregados, a fome e a miséria fez com que Getúlio Vargas ascendesse e instaurasse a ditadura do Estado Novo em 1937 a 1945. Em síntese, para muitos estudiosos do tema, a segunda geração modernista representou um período muito fértil e rico para a literatura brasileira, também chamada de fase da consolidação. A literatura brasileira estava vivendo uma fase de maturação, com a concretização e afirmação dos novos valores modernos. Além da prosa, a poesia foi um grande foco dos literatos. Temas nacionais, sociais e históricos foram os preferidos pelos escritores dessa época. Com vocês, Thalisse. Pois bem, Rafael, a prosa urbana tem uma visão temática para a vida das grandes cidades. O homem da cidade que aborda os problemas sociais, a sociedade e o meio em que vive. O principal autor é Érico Veríssimo. Já a prosa intimista se influenciou pela teoria psicanalítica de Freud e de outras correntes da psicologia. Tem como tema o mundo interior. É também chamada de prosa de sondagem psicológica. Os principais autores são Lúcio Cardoso, Clarice Lispector, Cornélio Pena, Otávio de Faria e Dionélio Machado. João, a sua vez. Sendo citada anteriormente pelo Rafael, Raquel de Queiroz nasceu em 1910, em Fortaleza, no Ceará, e faleceu em 2003, no Rio de Janeiro. Ela foi uma importante escritora brasileira de sua época, sendo um marco nacional por ter sido a primeira mulher a ingressar na Academia Brasileira de Letras e, além disso, vencer o Prêmio Camões. Raquel de Queiroz produziu várias obras, entre romances, peças de teatro, crônicas e livros voltados ao público infanto-juvenil, com a maioria dessas obras apresentando diversas críticas. Contudo, podemos acentuar a sua participação na segunda geração do modernismo de 1930. Desse modo, ela produziu vários livros que abordavam o modernismo regionalista, tendo como exemplo o livro O 15. Ela buscava, com suas obras de romance, denunciar principalmente a seca no Nordeste e a desigualdade social, utilizando como ponto de partida tendências autobiográficas. Daniele, é a sua vez. Como citado anteriormente pelo John Kennedy, O 15 é uma obra da escritora Raquel de Queiroz, publicada em 1930, sendo o primeiro romance publicado por ela quando tinha apenas 20 anos de idade. Uma obra que iniciaria a segunda geração do modernismo na vida de Raquel de Queiroz, necessariamente feita com características regionais que abordam um forte teor social, que busca demonstrar a realidade das pessoas, retratando a fome, a miséria e a morte. Seguindo a linha de raciocínio da Daniele, a história é inspirada em um momento triste e real que ocorreu no Nordeste em 1915, caracterizada por uma seca terrível que causou muitos problemas sociais na época na vida de Raquel de Queiroz e sua família. É um livro que possui narração em terceira pessoa, com narrativa linear que retrata a realidade dos retirantes nordestinos da época. O livro é reconhecido como um fator relevante ao fato da autora
ser uma mulher nordestina, contrariando alguns padrões do mercado literário. Assim, O 15 é considerado um clássico brasileiro, sendo marca importante da história da nossa literatura e remetendo ao regionalismo da segunda geração. E por fim, eu agradeço desde já terem escutado até aqui. Muito obrigado pela paciência e compreensão. E tenham uma excelente semana. Até mais.